Se você pega uma sala, enche de dentista e apresenta esse caso, você vai ter uma discussão da porra, porque você vai ter um monte de dentista que vai estar defendendo você fazer a extração e fazer o implante, aí você vai ter um monte de dentista defendendo o núcleo metálico fundido, os outros defendendo o pino de fibra de vidro, e ainda vai ter aqueles que vão decidir você não botar pino nenhum, você fazer a restauração sem pino. Agora, as razões e consequências de cada uma dessas decisões, vamos falar depois da vinheta. Que sim, a gente pode ter condutas completamente diferentes para uma mesma situação, sem que a gente tenha ali no final uma que seja completamente errada e outra completamente certa. Não, a gente pode ter várias decisões, tem os seus motivos bem embasados, podem ser sim realizados mesmo elas sendo completamente diferentes. Então assim, você não vai ter um lado completamente errado e o outro lado completamente certo, bem diferente disso. Mas seria muito bom se a gente tivesse uma linha única de pensamento. Se as decisões que a gente tomasse seguisse sempre essa mesma linha. Essa mesma linha ia levar essas tomadas de decisões, porque isso ia facilitar para todo mundo, principalmente para aquelas pessoas que estão começando na odontologia agora. Então vamos tentar conversar um pouquinho disso pra gente entender mais ou menos como que as coisas funcionam. E do primeiro grupo de pessoas que eu queria falar é justamente daqueles que decidem pela extração e o implante. Quais são as razões atrás desse tipo de decisão? Então o tão remanescente é praticamente uma raiz residual, né? Você não tem nenhuma estrutura acima da linha gengival, e isso faz com que eles vejam esse dente com um prognóstico muito ruim, né? Você tem um péssimo prognóstico. Por que um péssimo prognóstico? Porque você pode fazer uma restauração, ela pode até durar um bom tempo, mas o risco é que você tenha uma fratura desse dente pela falta de estrutura. E essa fratura levaria justamente à necessidade de extração e implante. Então, foda-se! Eu já vou fazer a extração e implante já. Não me interessa se isso pode acontecer daqui a 1 ano, 6 meses, daqui 5 ou a 10 anos. Não. Foda-se! Vai acontecer, então eu já faço a extração já e já faço o implante. Eu posso ter exagerado um pouquinho? Não. Sim. Mas basicamente é isso aí, é o prognóstico. Eles veem o prognóstico como muito ruim e fazem a decisão por adiantar essa extração e esse implante. Agora, e os dentistas que decidem por manter essa raiz? E daí tem aquelas pessoas que vão decidir manter a raiz colocando algum tipo de retentor dentro desse conduto. Vamos falar deles. Então aí você já aproveita, vai ali no comentário e você já se expõe, tá? Vai ali e coloca pra gente qual é a sua opinião. Você é aquele que vê o prognóstico ruim e já faz a extração direto? Você é aquele que não vai manter, mas eu coloco um pino e daí você já coloca que tipo de pino você colocaria? Ou você é aquele que vai fazer sem pino? Eu vou ler e vou responder cada comentário que vocês colocam aí no chat, que vocês sabem que eu respondo todos os comentários. Mas vamos lá. Aquela pessoa que decide por manter, ele vai ter que escolher o tipo de pino que ele vai colocar, já que ele decide por colocar um retentor intracanal. E olha que palavra interessante essa, retentor. É mesmo, é? Grava essa palavra, tá? Retentor. Então ele tem que decidir pelo retentor. Ele pode utilizar, tem vários tipos, né? Tem pino metálico fundido, tem um pino de fibra de vidro, tem pino de carbono, tem pino rosqueável. Tem uma caralhada de opção, né? Mas aí vamos falar dos dois principais, que é o núcleo metálico fundido e o pino de fibra de vidro. E daí você tem que escolher entre um dos dois, o pino de metal ou o pino de fibra de vidro. Hoje, a gente praticamente não se tem mais núcleo metálico fundido. Mas não era assim. Aliás, a mesmo nível de discussão que você tem entre aqueles que defendem utilizar um pino e aqueles que defendem não utilizar o pino, você via esse mesmo nível de discussão entre núcleo metálico fundido, pino de fibra de vidro. Era muito parecida essa discussão. E o que acontecia, o que acontece? Se você for pegar dentes restaurados com núcleo ou dentes restaurados com pino, eles vão observar que a taxa de sucesso ou o índice de falha das suas restaurações, eles são muito parecidas. Ou seja, a porcentagem de dentes que vão falhar, independente do tipo de pino, é muito igual, se não for igual. Qual que era a grande questão? A grande questão era, e presta atenção que isso vai ser importante mais pra frente nesse vídeo. Porra, presta atenção! A grande questão era como falhava, porque assim, você tinha os pinos e os pinos funcionavam iguais, né? Tipo, eles levavam mais ou menos a mesma longevidade. Só que tinha um problema, que era justamente a questão de quando havia uma falha, o núcleo metálico fundido levava uma destruição praticamente completa dessa raiz que tinha que extrair e fazer um implante realmente. Enquanto o pino de fibra de vidro também acontecia isso, mas uma porcentagem muito menor, ou seja, ainda havia uma possibilidade maior no pino de fibra de vidro de você ter uma falha passível de reparo, enquanto no núcleo metálico fundido você tinha uma quantidade, uma porcentagem maior de falhas catastróficas, ou seja, que não era possível o reparo. Isso acabou levando, com o tempo, as pessoas largarem o núcleo metálico fundido e ir para o pino de fibra de vidro. Só que isso não foi uma coisa assim tão fácil. Por quê? Porque se falava muito mal do pino de fibra de vidro no começo. Hoje é engraçado que as coisas realmente elas vão se repetindo, né? Você muda as peças, mas as discussões, os problemas, eles sempre vão sendo os mesmos, né? É
incrível. Então, por exemplo, assim, antigamente, quando você tinha discussão entre um e outro, você tinha do lado que defendia o núcleo metálico fundido, falava mal do pino de fibra de vidro, exatamente porque ele caía muito, porque ele falhava muito, porque ele não segurava nada. E o que acontecia numa situação dessa? O problema não era o material, o problema era a adesão. E o problema não era que a adesão era ruim, assim como o material não era ruim. O problema era que o dentista era ruim. O dentista não sabia fazer adesão. E daí é mais fácil você botar a culpa em quem, né? Eu e Manuela. Arthur, tá falando sério, Arthur. Você ou não? Quem fez esse desenho lindo vai ganhar um presente, porque ficou muito lindo. Foi pra você. É pra você. É pra você. E era mais ou menos isso. Então o que acontecia? Você tinha muitos casos reclamando de discimentação de pino de fibra de vidro. E isso acontecia por quê? Por erros técnicos, já vou falar um pouquinho sobre isso, e também por um problema maior ainda, que era conceito de adesão. A pessoa não estava sabendo fazer a adesão correta. Então, por exemplo assim, o pino ele foi evoluindo. Se você for ver antigamente, o pino ele era todo ranhadinho, assim, cheio de fissuras, e ele era um pino cilíndrico. Aí depois ele ficou um pino liso, sem aquelas ranhuras. Aí depois ele começou a ter conicidade, ele não era mais cilíndrico, ele era meio cônico. Aí depois ele começou a ter uma dupla conicidade, ele tinha diferentes graus de conicidade. Por que isso? Para ele poder servir de uma maneira mais justa dentro daquele... Senão não ficou muito bom, né? Para ele poder servir de uma maneira mais justa dentro desse conduto que você ia acabar... Para ele servir de uma maneira mais justa dentro desse conduto que você ia acabar fazendo a restauração. Mas... Desculpa. Mas... Quinta série. Mas o que acontece? E essa evolução da forma, ela foi muito importante. Por quê? Porque um dos motivos pelo qual que esses pinos acabavam falhando muito, justamente era uma baixa adesão com um pino muito fino. Você tinha um movimento desse fino baseado nas forças de mastigação e as forças que esse dente sofria, e isso ia causando esse movimento que o pino ia sofrendo com o tempo. Isso ia acabar levando a ele a soltar. E também a adesão na porcaria e tudo mais que a pessoa estava fazendo, né? A adesão não era ruim, tá? Isso tem que entender também. Às vezes eu falo, não, porque a adesão era ruim. Não, a nossa adesão, que a gente fazia de adesão era ruim, entendeu? A adesão era boa, a gente que não sabia fazer ela direito. Isso é importante deixar bem claro. O que acontecia, por exemplo, muitas vezes? Você tinha muitas pessoas que queriam utilizar o pino de fibra de vidro por questões estéticas, se comparar com o núcleo metálico fundido. E daí, o que eles faziam? Eles reembasavam o pino de fibra de vidro e cimentavam com fosfato de zinco. Eles confiavam mais num pino cimentado com fosfato de zinco do que um pino cimentado com adesão. Isso para você poder ver, visualizar, conseguir entender como essa ignorância em relação à adesão leva a tomar decisões realmente sem nenhum sentido. Isso era um problema sério, né? Porque, tipo assim, você estava utilizando materiais que têm uma necessidade de adesão, materiais adesivos, restauradores adesivos, só que você não tinha conceito nenhum de adesão para poder fazer essas restaurações. E esse era um dos grandes problemas, esse é um dos grandes problemas da nossa odontologia atualmente. A gente, dentista, eu já falei isso várias vezes, nós dentistas, nós fomos modelados o nosso conhecimento, a nossa técnica, em cima de restaurações mecanicamente retidas, que é o amálgama, que é o metalocerâmica. Ah não, Renato, mas eu aprendi a fazer resina lá na minha faculdade. Mas se você for muito bem ver os conceitos utilizados, mesmo para fazer o preparo daquelas cavidades de resina, eles estão mais baseados, mais próximos dos conceitos para você poder fazer restaurações de amálgama do que necessariamente fazer a resina. Tá tudo errado! Tudo errado, tudo errado! Olha só que desgraça! E é aí que tá o negócio. Mas vamos lá, vamos voltar um pouquinho aqui, porque assim, qual que era o objetivo daquela pessoa em botar o pino? Independente se era núcleo metálico fundido ou pino de fibra de vidro. Era a retenção, porque do mesmo jeito que já não acreditava que aquele pino ia ficar colado naquela raiz, não se acreditava que a coroa ia conseguir colar naquela raiz também, ou naquele preparo que ia fazer. Se eu fizesse um preparo ali, um munhão de preparo, não se acreditava que aquilo ia sustentar aquela coroa. Então o uso do pino de fibra de vidro ou no núcleo metálico fundido era colocado ali para poder criar uma retenção para nossa restauração. Ou seja, tá vendo? Conceitos mecânicos de retenção e não adesivos. Viu? Visualizou? Então vamos lá. Então, ó, mais um ponto aí que eu pedi lá pra você prestar atenção naquela palavrinha que eu botei lá no começo, lá, né? Retentores intrarradiculares. Os pinos são retentores, ou seja, eles dão retenção. Retenção aqui, a nossa coroa, o nosso bônus, a nossa restauração. Então, essa necessidade do pino não era pra deixar a raiz mais forte, não era pra deixar a restauração mais resistente, não. Era pra dar retenção. E um preparo tradicional, um preparo mecânico, ele tem duas questões ali que são muito fortes, que tanto é a forma de retenção como a forma de resistência. A retenção, ela é dada pela altura do preparo. Quanto mais alto o preparo, mais retentivo ele é. E enquanto a nossa resistência,
ele é dado pela inclinação das paredes desse dente. Então, por exemplo, assim, você tem o seu preparo. Ela tem que ter uma certa expulsividade, mas ela tem que ser pequena, para que ela possa realmente dar essa retenção pela esse preparo, que é um quase paralelo, mas não é paralelo, ele tem uma leve inclinação. Agora, se você pega essas paredes e você tira essa leve inclinação e bota uma grande inclinação, mesmo ele sendo comprido, ele não vai ter a resistência, ele vai deslocar facilmente para as forças oblíquas. E daí você vai acabar tendo problema. Por quê? Porque o cimento que você utilizava antes, o fosfato de zinco, ele não colava a restauração. Ele selava essa restauração no preparo. Então, por isso que o preparo tinha que ter uma forma mecânica muito bem definida. Se você fazia ele muito expulsivo, ele acabava soltando muito facilmente. Então, ele era para dar retenção, mas você tinha que fazer o preparo da maneira adequada para isso, porque só o cimento não bastava. Agora, uma outra questão, então, por exemplo, esse caso, né, que a gente não tem mais ali praticamente nenhuma estrutura acima do término do dente, né, não tem nenhum remanescente. Eu não tô usando a palavra férula de propósito, tá? Eu vou fazer um vídeo ainda sobre isso. Então, justamente por não acreditar que aquele pino de fibra de vidro conseguisse se manter ali de uma maneira realmente duradoura naquele conduto, porque as pessoas viam muitas falhas por erro próprio, né, desses pinos de fibra de vidro, você acabava separando assim, não, se você tem um dente assim sem remanescente, é um dente com núcleo metálico fundido, mas se você tiver um dente com remanescente, aí você usa o pino de fibra de vidro. A grande questão é que se você for ver, quem importa, né, e não, já foi falado isso em outros vídeos, não é discussão desse vídeo, mas o que importa não é o uso do pino, é justamente esse remanescente. Ter o remanescente é mais importante, independente do pino ou não que você vá ou não utilizar. Agora, quando você não tem remanescente nenhum, a chance de falha realmente é tão ruim. Tanto que o pessoal que defende lá a extração implante utiliza justamente esse prognóstico ruim, um risco maior de fratura, para justificar a decisão deles. Mas como eu falei, o índice de falha desses dois entendedores é muito parecido. Só que o núcleo metálico vai ter uma tendência a você ter uma fratura muito pior do que o pino de fibra de vidro. E daí que estava a grande força para você começar a tentar parar de fazer o núcleo metálico fundido e começar a fazer o pino de fibra de vidro. Agora vamos falar daquelas pessoas que decidem por manter a raiz e não usar pinos. Eu também. Né? Vamos falar dessas pessoas que tomam esse tipo de decisão. E eu sei que você já deve estar olhando ali e muitas pessoas estão pensando assim, pô, Renato, eu tô gostando da discussão. E tem aqueles outros que estão pensando assim, pô, Renato, eu quero ver a merda do caso. Você fica mostrando você, falando não sei o que, eu tô querendo ver o caso, como você fez, eu não tô vendo. Não, calma lá. Então vamos explicar uma coisa pra você bem direitinho pra você entender aqui. Então vamos, calma, que eu vou falar pra você agora ali da decisão de não utilizar pino e daí eu vou mostrar mais agora sobre esse caso. Agora, é uma coisa importante também você saber que nesse canal do YouTube aqui agora, a gente tem uma área de membros. E a área de membros te dá acesso a muitos vídeos exclusivos. Tem aulas, tem casos clínicos variados também, tipo reabilitações, cirurgias. E tem casos clínicos como desse caso mesmo. Então, para quem é membro, tem acesso a esse vídeo completo desse caso, sem interrupção, para você ver do início ao fim. E por que essa área de membros do nosso canal? Então, assim, essa é mais uma forma de você apoiar aqui o nosso canal, o nosso trabalho, esses nossos vídeos que a gente faz toda semana pra você. Uma maneira mais comum que você tá acostumado é você deixar um comentário e você deixar um like no vídeo, que se você ainda não deu, já aproveita e já faz. Por quê? Quando você faz isso, você já manda uma mensagem pro algoritmo do YouTube, para ele poder distribuir para mais pessoas, para ele poder procurar mais dentistas aqui dentro do YouTube e apresentar os nossos vídeos para ele. E isso faz mais do que o nosso canal crescer. Isso apoia o nosso trabalho e faz a gente criar novas possibilidades de novos conteúdos e novos vídeos para você. Agora, tem uma outra forma de você apoiar ainda mais o nosso canal, que é essa área de membros. Se tornando um membro, você ajuda de uma maneira ainda mais direta no nosso canal e você, em contrapartida, você ganha muito conteúdo exclusivo que você não encontra em lugar nenhum por aí. Então, para você que está assistindo no computador ou no celular Android, você tem um botão aí do lado do botão de inscrição ali, você tem um botão para se tornar um membro. Agora, se você tiver num iPhone, aí não aparece o botão. As questões aí burocráticas de Google com Apple e tal, não aparece o botão para se tornar um membro em iPhones, me desculpa, mas no computador você consegue ir lá ver, se tornar um membro e ter acesso mesmo do seu iPhone depois a todo esse conteúdo exclusivo. Mas vamos lá, para essas pessoas que tomam a decisão de não colocar o pino, vamos tentar entender quais são os motivos que levam a isso. E vamos falar disso já entendendo a resolução desse caso aqui. Então, por exemplo, esse dente era um dente que tinha um núcleo metálico fundido com uma coroa metalocerâmica que acabou soltando. A primeira coisa que eu tenho que entender é se essa falha gerou uma fratura nessa raiz, se essa raiz ainda é passível de ser restaurada. Então eu vou ver se tem alguma fratura, eu vou ver se tem cárie e tinha cárie no término, e daí eu vou ver se a remoção dessa cárie leva a uma margem muito subgingival que não tem como fazer a restauração, no caso tinha, e daí vendo que tem a possibilidade de restaurador, eu tenho que fazer a decisão, se eu vou fazer a restauração com pino ou se eu vou fazer a restauração sem pino.
E aí que vem exatamente aquele pensamento que o pessoal que estava discutindo ainda no núcleo metálico fundido, pino de fibra de vidro, estava utilizando para decidir entre um e outro. Então assim, se a gente for ver os índices de falhas de dentes restaurados com pino e sem pino, você vai ver que são muito parecidos mesmo. Só que tem a questão de como que essas falhas acontecem, assim como na comparação daqueles outros dois materiais. Quando você compara as falhas de dentes com pinos e sem pinos, não é que com pinos ele falha mais e com certeza ele vai levar uma fratura de uma raiz. Não é isso. É que a chance, a porcentagem de vezes que essa falha é catastrófica, ou seja, não passível de reparo, é maior do que essa possibilidade quando você não utiliza o pino. Então essa é a grande questão, entendeu? Tá vendo que é uma linha de raciocínio que eu tô usando? A mesma linha utilizando para ver se eu extraio o dente ou não. A mesma linha eu tava utilizando para decidir se eu uso pino de fibra de vidro ou se eu uso metálico fundido. E a mesma linha eu tô utilizando aqui para poder fazer a decisão se eu uso algum tipo de retentor ou se eu não uso nenhum, independente da destruição do dente. Porque essa que é a grande questão que eu tenho que começar a atender, que é a adesão. Enquanto a ideia do pino, o pino ele é o retentor, o pino ele é quem fornece a retenção, quando você começa a trabalhar de uma maneira adesiva, com esses materiais que são adesivos, você vai trabalhar de uma forma em que a adesão que favorece a retenção. Aí já vem aquela pessoa, pô Renato, mas pô, vamos lá. Cara, se eu tenho então a possibilidade de fazer a adesão e dar uma retenção pela adesão, isso é muito bom, né, Renato? Isso é muito bom. Mas eu também tenho o pino de fibra de vidro, por exemplo, que ele também me dá a retenção. E daí se eu ter os dois juntos não vai ser muito melhor? Não. Sim. Não. Porque que nem eu falei. Porque se eu utilizar ou não utilizar, eu vejo que o meu índice de falha é igual. Só que eu vejo que quando eu utilizo o pino, as falhas são piores. Então eu tô colocando um risco maior. Você quer correr esse risco? Foda-se. Tudo bem, não tem problema. Se você se sente mais seguro e tudo mais, não tem problema. Você não é uma pessoa errada ao colocar o pino. Mas você tem que entender que há como não colocar e conseguir o mesmo resultado, com a mesma longevidade, com o mesmo... Longevidade não é a palavra certa, né? Independente, tá? Da situação. Mas com a mesma taxa de sucesso, com o mesmo índice de falha, né? Ou parecido, estatisticamente significante, não importa. Mas tudo muito igual, independente do material que você vai utilizar. E essa é a questão. A questão é você utilizar a mesma linha de raciocínio independente do pensamento que você estiver utilizando. E utilizando essa mesma linha de raciocínio, eu chego numa situação aqui onde eu vejo esse dente completamente destruído, que tinha um pino antes, que ainda tem como eu reparar, ainda bem para mim e para minha paciente, e daí eu vou fazer os procedimentos aqui decidindo não utilizar o pino. Só que ao não utilizar o pino, eu tenho que saber qual é o fator mais importante para mim aqui, é a adesão. E daí eu entro numa outra situação que eu já falei várias vezes aqui no vídeo, que é o quê? É que a adesão, ela é uma questão de estratégia. Você tem que montar uma estratégia adequada para adesão. Então, por exemplo, assim, qual é um dos grandes problemas de adesão em situações como essa ali, onde você tem um conduto preparado? É que esses condutos estão muito preparados muito lá pro fundo. Você tem uma área muito grande para você polimerizar a resina composta, seja só a resina, com pino, tanto faz. Mas lá embaixo onde foi desobturado, provavelmente a luz não vai chegar e aquela região não polimeriza direito. Ah, Renato, mas eu utilizei um cimento dual. Foda-se, o cimento dual ele precisa da luz também. Você poderia ter utilizado um cimento unicamente ativado. Isso seria melhor do que utilizar o dual numa situação como essa. Mas o dual, ele exige a polimerização. Não pode só depender da polimerização química. Ele tem que ter a polimerização fotoativada e a polimerização fotoativada tem que pegar todo o material e não só a pontinha aqui em cima. Há outros problemas também, como umidade dentina lá embaixo e tudo mais. Mas o que acontece? Se eu tô pensando em adesão, e adesão, que nem eu falei, é questão de estratégia, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que reobturar esse dente. Então eu vou encaminhar ele pro meu endo. E ele vai decidir se ele vai retratar todo o canal ou se ele só vai preencher ali aquela parte que estava faltando. E até onde que ele vai preencher? Até onde eu defino. Porque como eu não tenho mais estrutura de dente, se eu tivesse ali uma quantidade de dentina, né, de substrato remanescente acima do nível gengival, seria melhor para mim. Mas eu não tenho.
como eu não tenho, tudo bem, eu vou trabalhar com o que tenho. Então eu vou manter uma parte desse conduto sem obturar. Cerca de uns 3 milímetros é suficiente para eu poder fazer uma adesão de qualidade ali. E para garantir que eu vou ter uma excelente qualidade de adesão, o que eu vou fazer? Eu vou limpar muito bem esse dente, eu vou proteger esse conduto, proteger abaixo desses 3 milímetros, aquilo que eu quero que depois o meu endodontista preencha, e eu vou deixar esses 3 milímetros ali de conduto exposto, e eu vou fazer a adesão, eu vou fazer o IDS, eu vou fazer o selamento de toda essa dentina do meu término do preparo e também dessa região ali desses 3 milímetros dentro do conduto, para poder já fazer o resin coating também, levantar essas margens subgengivais e garantir que quando esse dente voltar do endodontista, eu vou ter a melhor condição do mundo para fazer uma adesão da minha restauração sem o uso de pino. E daí, se eu vou utilizar endocrown para fazer essa restauração, se eu vou fazer o munhão mesmo com uma coroa, isso é uma decisão em um outro momento. Nesse momento, eu estou garantindo uma qualidade de adesão. Eu estou garantindo uma sobrevida para essa raiz. De quanto tempo? Eu não sei, mas o índice de sucesso, mesmo em 10 anos, ele está acima de 70%. E para você já começar a definir a sua estratégia de adesão, é só você clicar num desses 2 vídeos que o YouTube sugeriu para você aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!